Então, o livro do Lizievski é infinitamente superior ao livro do Duquette. O Duquette fala sobre uma perspectiva estritamente moderna. E o Lizievski, ele fala de uma perspectiva medieval. Então, assim, as experiências que o Lizievski pode te transmitir através dos escritos dele são infinitamente superiores do que aquilo que o Duquette vai te transmitir nos escritos dele. Não, eu não recomendo a ninguém seguir absolutamente nada por livros. Absolutamente nada por livros. Magia é uma tradição que você precisa de um professor. Você precisa estar aprendendo com um professor. Você precisa necessariamente ver o seu professor trabalhando para você aprender efetivamente como que faz. Então, assim, hoje a modernidade, o fato da gente conseguir ter esse tete-a-tete aqui por videochamada, isso facilitou muito, mas facilitou, não resolve o problema do aprendizado. O problema do aprendizado é você ter que ter um professor e aprender diretamente com ele. Porque, meu irmão, por mais que a gente converse aqui, é só experiência dentro do círculo mágico é que realmente traz o conhecimento. A experiência de um com o outro dentro do círculo mágico. Eu tenho um amigo meu, o Alex, ele costuma falar que você só conhece uma pessoa quando você faz com ela bastante ritual dentro de um círculo mágico. Quando você entra com ela para dentro do círculo mágico, é aí que você vai conhecer quem é a pessoa, é aí que você vai conhecer quem é um mago por trás do ocultista. Porque até que você entre com a pessoa, com o seu professor, para dentro do círculo mágico, até lá, até aquele momento, é só um ocultista trocando ideia com outro ocultista. Um ocultista com mais tempo de experiência com outro ocultista com menos tempo de experiência, trocando ideias. Mas o conhecimento verdadeiro só vai acontecer quando vocês dois entrarem para dentro do círculo mágico e aí você aprender com ele, você vê como ele faz, você vê como ele faz as armas mágicas, você vê como ele faz as consagrações. É desta experiência que você tira o verdadeiro conhecimento que vai te engrandecer na arte da magia. Senão, a caminhada é longa. São só trocas de informações à distância. Eu não tenho assim nenhuma intenção de praticar mais Goécia na minha vida. Não faz mais sentido. Não Goécia no sentido salomônico, né? Em termos de magia, eu comecei a me dedicar agora em magia salomônica. Mas não tenho a intenção de praticar Goécia salomônica. Por quê? Eu não preciso mais. Eu já cheguei à conclusão no meu caminho, já cheguei ao entendimento no meu caminho de que eu não preciso mais. A minha busca, ela é hoje, ela é essencialmente mística. Então a teurgia me resolve. A teurgia salomônica me resolve. A piedade cristã, as orações, a disciplina, as meditações, as invocações dos anjos, tanto naturalmente no pé da cama quanto dentro de um círculo mágico ao estilo salomônico, isso já me satisfaz. Eu não preciso estar praticando Goécia para conquistar qualquer coisa neste mundo, uma vez que eu sou um convertido, hoje eu sou um cristão. E quando você se converte ao cristianismo, você morre para o mundo. E as coisas do mundo deixam de ter relevância na sua vida. Até esse momento, até você não se tornar um convertido, as coisas do mundo têm relevância. Você quer adquirir bens, você quer adquirir status, você quer ter relações melhores, você quer ter mais dinheiro. Uma vez que você se torna um cristão verdadeiro, isso tudo deixa de ter relevância. E a única coisa que importa é o serviço a Deus. Bom, baseado nisso, eu não preciso de Goécia mais, porque o que a Goécia te dá são coisas deste mundo. Somente isso. A Goécia só te dá coisas deste mundo. E, eu já passei dessa fase, irmão. Então, particularmente,
eu não entro dentro do círculo mágico para fazer goécia. Eu entro dentro do círculo mágico para fazer outras coisas. Outros tipos de adorações, outros tipos de práticas espirituais. Não para fazer goécia. Então deixa eu te contar o que acontece. Quando você... Isso não acontece com todo mundo, tá? Isso acontece com algumas pessoas. Quando você toma o Daime, você entra, o seu cérebro começa a produzir muita serotonina. Produzir serotonina em excesso. O DMT da folha faz com que o seu cérebro produza serotonina. E o imal do cipó faz com que o seu organismo não corte a produção de serotonina. Então, quando você toma o Daime e quando você toma, por exemplo, você foi na concentração, você tomou pelo menos 3 doses, né? Foram 2 doses. 2 doses. Então, geralmente, o correto numa concentração são 3 doses. E a respeito da sua experiência, depois eu ainda quero falar uma outra coisa. Mas baseado nisso aí que você está me falando, então quando você toma o Daime, você começa a ter essa hiperprodução de serotonina. Em algumas pessoas, quando o efeito da bebida passa, existe um lapso de produção de serotonina. Vou te dar um exemplo. Com testosterona e não com serotonina. Quando a pessoa começa a fazer musculação e ela toma anabolizante, ela coloca uma testosterona artificial dentro do corpo dela. E aí, o organismo dela entende que ela não precisa mais produzir testosterona, porque já tem muita testosterona no organismo. Então ela vai tomando muita testosterona aí, 6 meses, 8 meses. Tem pessoas que não param de tomar. Tomam 1 ano, 2 anos. E aí, de repente, quando ela para de tomar testosterona, o organismo dela não está produzindo. E aí, até o organismo dela entender que ele precisa voltar a produzir a testosterona, leva um tempo. Agora, pega esse exemplo e leva isso para a bebida do Santo Daime, leva isso para a experiência do Santo Daime e para a serotonina. Em algumas pessoas acontece a mesma coisa. Você toma o Daime, o seu cérebro produz muita serotonina e quando o efeito da bebida passa, existe um leque aí, existe um hiato onde o seu cérebro deixa de produzir essa serotonina. E aí, nestas pessoas em que isso acontece, elas passam por experiência como a sua. Depois da cerimônia do Daime, elas ficam nervosas, elas ficam depressivas, elas ficam impacientes. Por quê? Porque o cérebro não está produzindo serotonina. Olha o que você falou, só dura um dia. No outro dia você está mal, vai chegando de noite, você vai melhorando. Ou seja, porque o seu cérebro, durante todo esse tempo do dia, ficou sem produzir serotonina. E só à noite ele começou a produzir serotonina de novo e você começou a tomar gosto pelo mundo de novo, a ter mais paciência, a ter mais calma, a enxergar a vida com outros olhos. Mas não é em todo mundo que acontece isso. Só em algumas pessoas. Então, muito provavelmente é o seu caso. Então, quando você toma o Daime, isso vai acontecer com você. Aí seria interessante o quê? Neste dia, depois que acabou a cerimônia do Daime, você ficar recolhido. Ficar recolhido, ficar tranquilo, ficar em paz, sem ter muito contato com as pessoas, para que você não possa ficar nervoso, impaciente, chateado, brigar e estragar toda a experiência do dia anterior. Toda a experiência da noite do Daime. Entende? Mas, amigo, cara, isso aí é organismo por organismo. Comigo não é assim. Eu tomo Daime, no outro dia, tô tranquilo, tô em paz, tá tudo bem. Mas tem gente que passa por essa experiência. A partir do momento em que você para de passar pela série de peias de purificação, de vômito, de diarreia, a partir do momento em que as suas experiências na hora da cerimônia e depois são sublimes, ao invés de você entrar naquele estado de peia, naquele estado de
de dor profunda durante a cerimônia por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos, e você começa a ser arrebatado aos reinos de luz e perfeição. E aí você começa a ser arrebatado aos reinos de luz e perfeição, e aí você sabe que o Daime já está te levando para lugares que você não iria. Aí você começa a perceber que você passou pelaquela fase de purgatório, onde você começa a tomar bebida e tem que fazer muita limpeza e tem que desbloquear muita coisa dentro de você. Aí quando você começa a subir, quando as suas experiências começam a ser transcendentais, aí você sabe que o Daime já está agindo em um nível mais elevado. Você pode achar um programa aí de computador que vai te dar sempre a lua nos signos, e quando a lua estiver em um signo de terra, você treina, você faz as experiências espirituais com tritênios. Você pode também fazer em outros dias, não vai ser tão forte a influência da lua, você pode fazer em outros dias da semana, em uma hora da lua. Tudo que é magia moderna, eu sou da opinião que é uma porcaria. Tudo da Golden Dawn pra frente é uma porcaria. O próprio Lisievski fala isso aí nesse livro que você tem. Se você quer praticar alguma coisa que não funciona, começa com a Golden Dawn. Então, o sistema do tritênio tradicional é muito mais eficaz, irmão. Você tem que construir todo o equipamento, você tem que consagrar todo o equipamento e fazer nas horas planetárias corretas. Então, o sistema aí desse outro livro aí que você me mostrou é muito mais eficaz e muito mais efetivo. A questão, igual você falou, a questão é que, segundo as recomendações aí do Tritênios, você não pode fazer todo dia. Meu irmão, olha só. Infelizmente, nos tempos modernos, nós estamos doentes, cara. Nós queremos tudo para ontem. Os magos do passado ficavam anos para se desenvolver. Por quê? Porque eles levavam em consideração o movimento do corpo de Deus. Quando você leva em consideração o movimento do corpo de Deus, você se harmoniza com o corpo de Deus, e aí, nesta harmonia, as suas experiências são mais efetivas. Quando você segue sistemas modernos, isso te obriga a se desalinhar dos movimentos do corpo de Deus. É como se você estivesse construindo um universo paralelo. E aí você não tem a ajuda do corpo de Deus, você não tem as virtudes das estrelas, você não tem as virtudes das conjunções para te ajudar na prática espiritual. Tudo depende exclusivamente da sua mente. Por isso que é psicurgia, não é magia. E aí você começa a criar um cosmos separado do cosmos. É onde a sua magia começa a não ter mais efeito. Uma vez que passa a ser psicurgia, depende das forças da sua mente. E uma vez que a sua mente não tem força, o resultado da sua magia é pífio. Então, é muito melhor, é muito mais adequado que você se alinhe ao corpo de Deus, ao invés de querer criar um cosmos distinto do corpo de Deus. Essa é a diferença de magia moderna e magia na Idade Média, magia na Antiguidade. O que te falta entender, o que te falta entender nesse processo é a magia em si. Quando você usa essas unções, você está utilizando as virtudes destas unções no teu corpo de luz, para te auxiliar no processo. Então são extremamente importantes essas unções no processo da prática. Para você ver que os magos da antiguidade estavam ligados, cara. Você precisa de unções, você precisa de plantas de poder para te auxiliar na sua prática espiritual, cara, para te abrir os canais de vidência. Os magos utilizam as plantas de poder como um instrumento na arte.
Isso não significa que eles têm que ter as mesmas noções que um xamã tem da arte da cura através das plantas de poder. Essa noção que nós temos de plantas de poder exercerem um efeito curador sobre o nosso corpo, a nossa fisiologia e a nossa alma é uma visão estritamente xamânica. Os magos não necessariamente têm que ter essa mesma visão. Para os magos do passado, plantas de poder eram apenas ferramentas para se praticar a arte com maior eficiência. Toda planta de poder que tem a virtude de te abrir visões são úteis tanto na prática de scrying quanto na prática de evocação. Então, o cogumelo ele é bom para isso, o daime ele é bom para isso, a psilocibina, né, que é o peiote, ele é bom para isso. Então todas essas plantas podem ser utilizadas como ferramentas para a prática da visão espiritual. Nem todas as plantas de poder são eficazes para todos os planetas. Então, se você quer, por exemplo, ter visão espiritual, scrying, com anjos de Júpiter, se você quiser fazer evocações com demônios de Júpiter, então o cogumelo é melhor. Se você quer a mesma coisa para anjos do Sol ou demônios do Sol, então o daime é melhor. Então depende pro tipo de vibração, pro tipo de faixa planetária que você quer trabalhar. Você vai escolher uma planta de poder mais adequada. Se você analisar a razão áurea que forma as moléculas do cogumelo, da psilocibina, né? Se você analisar a razão áurea da psilocibina, você vai ver que ela forma uma cadeia de expansão, é completamente jupiteriana. Qual seria, por exemplo, uma planta associada a Mercúrio? Tabaco. Tabaco. A cannabis também pode ser associada a Mercúrio. A sálvia divinorum, no caso, você acha que pode ter utilidade mágica? Solar. O princípio ativo da sálvia divinorum é o DMT, o mesmo do daime. Só que assim, ela afeta muito a consciência, né? É diferente do daime, que você fica consciente. Não. Eu achei que era mais agressivo, né? Não, ela só tem mais DMT do que o daime. É por isso, mas é a quantidade de DMT. Então, eu não gosto da dieta vegana. A dieta vegetariana é bom para quem quer ter experiências de visão, para quem tem experiências de desdobramento astral, porque você tira do seu corpo átomos densos da carne. Mas, em compensação, a dieta vegana, ela também faz, lógico, a dieta vegana vai facilitar também muito o processo de visão, vai facilitar muito o processo de desdobramento astral. No entanto, como eu conheço de Ayurveda, eu sei que a dieta vegana, ela aumenta muito o vata, a quantidade de ar no seu organismo. E isso, por outro lado, pode trazer danos terríveis para o corpo físico, para o sistema nervoso, para a mente. Então eu não aconselho a dieta vegana para magia. Então, para você conquistar dentro da tradição católica o que você conquista com os mantras hindus, você tem que se valer dos cantos gregorianos. Lê um livro que chama O Arqueômetro, e aí você vai ter uma visão muito nítida nisso. O arqueômetro trabalha muito aí com essa questão das notas musicais dentro do trabalho espiritual.
Então, se por um lado você não tem os mantras da tradição hindu, você tem dentro da tradição católica os cantos gregorianos e outros cantos e outros hinos que te levam aos mesmos estados de mente que os mantras hindus também te levam.